Boa noite, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente está aqui para falar sobre depressão infantil. Então fica comigo aqui, são poucos minutos para que a gente possa trabalhar com uma prevenção e que você tenha um olhar um pouco mais atento. Se você é pai, mãe, tem uma criança aí na sua casa, um adolescente, esse é um tema que a gente tem falado mais, tem chegado mais à clínica, ao consultório. E os dados dizem isso, né? Eu estou aqui, né, trabalhando e vendo essa realidade, mas os dados epidemiológicos têm trazido que cada dia mais cedo, né, as nossas crianças também têm esse diagnóstico, tá? Eu quero fazer um convite para que você fique até o final desse conteúdo. Você se inscreva nos canais, seja aqui no Instagram, no Facebook, lá no YouTube, para que você seja notificado. Aperte o sininho, né, para que você possa saber que eu estou aqui ao vivo com você toda segunda-feira às 8h30 da noite e agora quarta-feira às 9h30 da noite. Então, às 21h30 também eu vou abrir essa comunicação extra, né? Mas essa comunicação de quarta-feira vai ser para que você tire as suas dúvidas. Sabe várias coisas que às vezes a gente está na criação de filhos no dia a dia e a gente pensa, nossa, fiz isso, falei isso, como é que eu ajo aqui, como é que eu posso fazer aqui? Então vocês vão ter esse acesso aberto, eu vou entrar na live e que vocês estejam lá, né, para essas orientações. Não precisa a preocupação de se expor. Eu sempre digo que a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras famílias, de várias outras mães, que também às vezes não perguntam, né? Mas a gente tem essa oportunidade que você possa aproveitar, tá bom? Então, outro lembrete que eu tenho para dar para vocês antes da gente começar aqui é que a partir de hoje eu estou disponibilizando um e-book de como agir no mau comportamento do seu filho gratuitamente. Você precisa clicar nos links, né, onde tiver acesso aí, se você tiver no Instagram na bio, se você tiver no Facebook, você já vai ter lá acesso ao link. Você se cadastra, você vai receber esse e-book, é um e-book que eu criei o ano passado, ele foi vendido, mas hoje eu reformulei ele e eu deixei gratuitamente para que você possa ter acesso, você possa usar, ele é um guia de bolso, então tem algumas perguntas lá, você vai poder imprimir e ter isso com você para que você reconheça melhor esse caminho, tenha mais consciência, né, de como você pode intervir melhor no mau comportamento do seu filho, ter melhores resultados e ampliar também um pouco a sua visão. Eu trabalho com o programa Pais com Propósito e sou mãe também de 2 crianças e eu falo que uma das coisas que nos deixa mais preparado para agir nos desafios é que a gente amplie o nosso olhar sobre qual educação, qual propósito e qual visão a gente tem para passar para as nossas famílias e para os nossos filhos. Com certeza aí você vai ter mais segurança de que aquele pontinho que você está trabalhando hoje te remete a algo lá no futuro e nada do que você tenha passado, que você passe de desafios ao longo do dia, você vai trabalhar como algo perdi, que eu não dei conta ou que eu não sou uma boa mãe, né? Mas são processos, são desafios que precisam ser seguidos para que a gente possa ter os resultados lá na frente. E é claro que isso, se você é pai e mãe aqui, deixa eu me arrumar de novo, e está me acompanhando, você sabe que criar filhos não é para hoje, agora, né? Tem 3 anos, só agora que eu vou cuidar do meu filho, né? Então as intervenções de agora, eu tenho uma filha de 2 anos, e eu sei que as intervenções de agora são o que a gente vai ter lá para frente de resultado. Então a gente tem que ter essa consciência e isso não nos faz culpabilizadas por algo ou que isso nos traga um peso, mas é uma responsabilidade de saber que as nossas intervenções hoje, o que a gente fala, o que a gente não fala, o que a gente faz, o que a gente não faz, pode sim, vai complementar, vai ser esse quebra-cabeça dos nossos filhos, não é só a nossa pecinha.
São muitas outras peças que eles vão agregando à vida deles ao longo dos anos. Mas é claro que a família tem é uma peça muito especial. E se você se lembra da sua família, da sua infância, você sabe o quanto que essa pecinha foi especial. Pode ser que ela trouxe sim algumas dores, alguns traumas, algumas outras situações, mas que a gente tem essa consciência hoje como uma responsabilidade de fazer diferente. Se você acha que os seus pais tiveram algumas limitações e foi provavelmente pelo que eles conheciam naquele ponto, hoje a gente tem acesso a muitas informações boas, muitas informações ruins também, mas muitas informações boas e que a gente possa estar levando isso para dentro da nossa casa. Boa noite a todos que estão chegando também. Hoje a gente vai estar falando sobre depressão infantil. E eu sempre trago esse tema, é recorrente, eu vou continuar falando dele de tempos em tempos, pela importância que ele tem aqui dentro da clínica, no atendimento com a infância e com a adolescência, e pela relevância, pela prevalência até dos números que a gente vê no mundo todo. A depressão é um quadro, é um transtorno, não é só um fator, não é só um adoecimento, a gente pode falar, ele é muito heterogêneo. Então hoje eu vou estar falando de alguns aspectos gerais. Eu não sou psiquiatra, é ele, o psiquiatra, o neuro, que normalmente vão definir esse diagnóstico, mas o tratamento especializado de um psicólogo também faz toda a diferença nesse tratamento. Hoje eu quero te trazer algumas informações que você possa ter um olhar um pouquinho mais atento, que você vá procurar sim um especialista, mas que você também pode saber que algumas intervenções, principalmente nesse olhar atento, que a gente possa chegar com os nossos filhos para um tratamento o mais rápido possível que a gente observar. Os estudos trazem que os transtornos no geral, quando eles, normalmente o transtorno que começa precocemente são os transtornos mais graves. Por causa do tempo mesmo, ele pode ser um pouco mais crônico, ele tende a passar mais tempo na vida dessa criança, então ele pode trazer alguns comprometimentos maiores quando ele chega na fase escolar, quando ele chega na fase da adolescência. Mas o que é muito importante, se você é pai e mãe, está aqui hoje ouvindo, é porque você pode sim já ter um olhar diferente, levar o seu filho para uma avaliação e desde já, poder fazer esse tratamento. O tratamento, ele tem, a gente vai falar assim, desculpa gente, minha internet está caindo aí. A gente vai falar assim, depressão, depressão é igual, então no adulto é igual a uma criança, E não é assim, por isso que eu tô falando nessa live de hoje, pra gente ter alguns pontos a observar nas nossas crianças. E não é porque é uma criança que é uma depressãozinha, é pequenininha, Maria, Então, sendo uma criança, a gente tem um conhecimento antigo que às vezes vem com a gente de que a criança, todo mundo dela, é maravilhoso, que ela não tem dor, que ela não tem angústia, que ela não sofre, e isso não é verdade. Eu estou aqui trabalhando com as crianças, trabalho com criança a partir de 3, 4 anos e reconheço o quanto de angústia, o quanto de dores, o quanto de traumas, de privações uma criança pode ter. Às vezes o que é difícil para uma criança é que ela não consegue se expressar. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa de uma depressão, dificilmente ela vai ter a expressão como um adulto que vai falar que está triste, A depressão é um transtorno de humor, mas eu vou colocar alguns aspectos relevantes para a gente pensar na depressão infantil. Então, essa expressão de estou triste, não consigo mais fazer isso, não tenho vontade de fazer isso, várias outras expressões que um adulto possa falar para que a gente possa ter uma fala, um discurso sobre depressão, não vai haver às vezes na sua criança, principalmente se é uma criança menor,
de pré-escola que a gente fala, porque a expressão, né, dos sentimentos, ele não sabe nem o que é angústia, às vezes ele não sabe o que é uma tristeza, então ele não vai saber falar, não quer dizer que não está acontecendo. Então, uma das grandes dificuldades da gente diagnosticar, a depressão é que para uma criança a gente tem que estar muito atentos ao comportamento. E é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, né? Às vezes até o adolescente consegue se expressar, mas às vezes com você ele não tem essa abertura para também falar, mas você vai estar observando o comportamento. Tem relevância também. Os estudos indicam, né, que a prevalência da depressão na criança é de 0,3 a 5,9%. Eu tenho alguns números aqui, ó. Uma criança de pré-escola, né, no global de todas as crianças, de 0,3 a 0,9%. Uma criança já em idade escolar é de até 2% dessa população apresentar a depressão e os adolescentes são de 5%. Gente, imagina assim, ó, o número global de pessoas acometidas por depressão, normalmente os estudos indicam 18% da população. Então a gente vai dizer que dentro desses 18%, até 5% se apresentaram, vamos dizer, se apresentaram lá na infância. Então, na adolescência, é um número expressivo, sim, e a gente precisa prestar atenção. Às vezes o que acontece é que por algumas desinformações, por essa falta de expressão da criança, por a gente não observar, a gente vai ter um diagnóstico na adolescência, um diagnóstico na vida adulta, mas que já vinha se apresentando antes e ficou mascarado em qualquer outra situação que é o mundo infantil. Ó, às vezes a sua criança, ela pode brincar, mas não quer dizer que ela não tenha depressão, né? Às vezes a gente vê um adulto, a gente fala do humor reativo. Então, por causa de uma situação boa que estimulou ela naquele momento, ela pode ter um humor reativo, parecendo que está bem, mas depois ela volta para aquele humor depressivo. E o adulto também acontece, e às vezes a gente age pejorativamente, né? Falando assim, mas para trabalhar não consegue, né? Mas ir para um churrasco vai. Mas é por causa desse humor reativo, não quer dizer que essa pessoa, que essa criança não esteja passando por um quadro depressivo. Então a gente precisa ter atenção, cuidado, né, zelo nesse cuidado, nesse olhar e até nessa fala, que às vezes a gente pode se perder, mascarar esses sintomas por causa de qualquer outras coisas que estão acontecendo e só ter um diagnóstico lá na vida adulta e já ter um prejuízo dessa criança ao longo de todo esse tempo. Tá bom? Então, a depressão na infância, alguns estudos indicam, eu vou colocar alguns números, algumas informações para vocês poderem reconhecer, ter um olhar mais atento. É uma doença heterogênea, então quer dizer, Maria, mas com meu filho não acontece tudo isso, mas o médico falou que ele tá com um transtorno depressivo. É diferente, eu não quero que vocês se prendam aqui os sintomas que eu vou colocar, os sinais que eu vou trazer, mas que a gente tenha atenção. Se as crianças estão com algum desses sinais, com alguns desses sintomas, pelo menos a gente precisa ter atenção. Precisa sim ter uma avaliação, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Às vezes não é um quadro depressivo, né? Porque precisa fechar o número de sinais e sintomas, ser observados, saber qual que é os prejuízos, mas a gente pode saber que alguma coisa está acontecendo com os nossos filhos. A depressão, ela é heterogênea, então ela tem quadro clínico, então ela vai ter o leve, o moderado, o grave, então a gente precisa, são várias observações que eu quero que vocês façam, mas não que vocês precisam fechar um diagnóstico, não é essa a minha intenção, mas que você saiba que a partir do que você ouvir hoje, que você observar na sua casa, você precisa estar levando o seu filho, a sua filha, para uma avaliação de um especialista.
Se você tem observado algumas coisas assim, Maria, nossa, você me disse hoje alguns pontos aí que eu fiquei aqui preocupado porque eu tenho observado no meu filho. Então você vai levar ele para uma avaliação melhor, né, de um especialista que vai estar te acompanhando, vai estar fazendo a sua avaliação e definindo melhor o tratamento, tá bom? Então normalmente os estudos vão dizer que pode-se ter mais prevalência do quadro depressivo em famílias onde os pais também têm transtorno depressivo. Então, em famílias onde filhos de pais depressivos, há a possibilidade de 3 vezes a mais ter também. Tem outros contextos que são o contexto, né? O que pode ter acontecido. Às vezes, alguns traumas de infância, principalmente relacionados a abusos sexuais, bullying na infância, negligência, são alguns dos pontos que a gente pode saber que se houve essas situações com os nossos filhos, a gente tem que observar. Vou mudar de lugar aqui, ver se a internet para de cair. Quem tá me acompanhando aí, Marciana? Vamos ver se fica mais fácil aqui. Você tá conseguindo me ouvir bem? Vamos lá. Tô na clínica aqui. E então vamos lá. A gente tem que observar essas situações e elas são não são condições, né? Mas podem ter esses fatores relacionados com a depressão. Eu vou ler para vocês aqui um quadro de alguns sintomas que a gente pode observar na depressão infantil, e é esses pontos que eu quero que vocês tenham atenção, mas não é uma atenção de colocar agora fechei o diagnóstico do meu filho, né? Nem eu fecho esse diagnóstico, a gente precisa de vários profissionais dentro disso, mas eu quero que você esteja atenta. Obrigada, Marciana, aí pelo toque que você está ouvindo. Mudei de lugar, quem sabe agora minha internet para. Então aqui eu vou colocar um quadro para vocês, eu vou falar para vocês esse quadro de alguns pontos que a gente precisa ter observação. Sinais principais, estado de ânimo, expressões ou demonstração de mudança de tristeza, solidão, pessimismo, mudança de estado de ânimo, mau humor, irritabilidade, aborrecimento frequente, hipersensibilidade, choro fácil, negativismo, dificuldades para consolar e agradar. Outro ponto, idealização autodepressiva, sentimentos de inutilidade, culpabilidade, desejo de mortes, ideias de perseguição, desejo de fugir de casas, tentativas de suicídio. Sintomas secundários que também podem aparecer: comportamentos agressivos e agitação. Eu quero ter um ponto aqui especial a falar nisso. Que às vezes a gente tem a impressão não sei se você, por exemplo, quando pensa em alguém depressivo, como é que você imagina um adulto depressivo? Às vezes você imagina aquela pessoa, né, que não tem vontade, que só fica dormindo, que às vezes está um humor muito triste. E isso é o quadro que a gente vai falar mais comum, né? Então a gente coloca esse quadro como se a gente fosse ver os nossos filhos nesse formato. E muitas vezes na infância não é assim que o quadro de depressão vai se apresentar, né? Pode se apresentar com uma hiperagitação, uma irritabilidade, né? Com todas as situações diferentes do que ele tinha antes. E aí a gente vai sim, às vezes, achar que é outros transtornos ou só falar, não, é que ele sempre tá bravo, ou sempre tá irritado. E aparentemente essas crianças, a gente é meio aversivo a esse comportamento, né? A agressividade, a irritabilidade, a agitação. Então a gente não dá muita bola, né? Porque são crianças que não ficam muito próximas de nós. E a gente passa como esse tipo de crianças. Então a gente tem que observar principalmente nas crianças menores.
as crianças pré-escolares, né? Nos adolescentes, às vezes a gente vai ver o isolamento, sim, né? Essa tristeza, essa melancolia, mas nas crianças menores podem não se apresentar nesse formato. E não quer dizer, tá correndo, Maria, tá gritando, tá brigando, você acha que é depressão? Né? Porque a gente ficou com os nossos olhos e a nossa visão com aquele quadro do adulto. E que também no adulto não acontece só nesse formato, mas a gente ficou... Por isso que quando a gente vê algumas informações na internet, que a gente vai ver os sintomas, e a gente fala, não é depressão, né? Ou a gente só quer achar aquele quadradinho que tem lá. Por isso que eu falo, se você observou alguma dessas coisas, você precisa levar o seu filho para avaliação. Eu vou continuar aqui a falar para vocês. O comportamento agressivo, agitação, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, facilidade para brigar em encrencas, pouco respeito pelas autoridades, discussões, brigas excessivas e ira súbita. Outro ponto, alteração do sono, insônia inicial, sono agitado, insônia tardia, dificuldade de acordar pela manhã. Mudanças no rendimento escolar. Um outro ponto muito importante que a gente sempre observa na vida das nossas crianças é se alguma coisa mudou na escola. Nossa, Maria, estava indo tudo bem. Depois eu observei que não tem mais interesse de ir para a escola, não faz as atividades, caiu muito, chegando até uma reprovação. Alguma coisa está acontecendo com seu filho, às vezes dentro da escola, fora da escola, né, com talvez alguns desses transtornos, mas a gente precisa ter atenção. A criança é um dos pontos que a gente observa também, rendimento escolar. Queixas frequentes pelos professores, falta de concentração e memória, redução do empenho para a realização das atividades escolares, perda de interesse habitual por atividades extracurriculares. Também você viu o seu filho muito ativo, em fazer muitas coisas, em se envolver em muitas atividades, e agora ele não está se envolvendo. Os adolescentes, por exemplo, a gente fala, Maria, mas o adolescente é isolado, né? Ele já não fica muito com a família, ele fica mais mesmo no quarto. Tudo bem que isso é típico do adolescente, mas também é típico do adolescente ele ter grupos, ele se envolver em outras atividades, ele estar ativo. Nenhuma criança e nenhum adolescente, né, pra gente chamar, para nos chamar a atenção se ele não está ativo, principalmente em outros grupos. Precisamos ter atenção. Então, apesar do isolamento, o adolescente ser típico, ele se isolar um pouquinho mais, principalmente da família, esse isolamento não acontece em outros grupos. Normalmente ele está muito ativo em outros grupos. Então, a gente tem que observar. Outro ponto, socialização diminuída. Menor participação em grupos, como eu falei, sociabilidade diminuída, menos simpático e menos agradável, retraimento social, perda de interesse social habituais. Ele gostava de sair com você, os pontos que ele gostava de fazer, aquela atividade que ele gostava de fazer, qualquer outra coisa que ele já gostava e que ele queria que você levasse, que você gastasse com isso, ele passa nem isso a gostar de fazer mais. Mudança de atitude na escola, perca de prazer em atividades, recusa em ir à escola, queixas somáticas, cefaleias, que não são enxaquecas, porque talvez tem crianças que têm enxaqueca, dores abdominais, gastros, dores musculares e outras preocupações e queixas somáticas. Esse é um outro ponto também, que a gente sempre observa que as nossas crianças não são para ter dores, né? Eu não sei se você viu, mas criança e adolescente, a gente quando fica mais velho, a gente reclama de várias dores, mas crianças não. Sempre com dores no estômago, né? Normalmente eles falam dores na barriga, né? Mas não é uma dor de barriga, é uma queimação. Às vezes a gente vai ver problemas gastros. Então a gente tem que observar. Dor de cabeça frequente, uma criança não é para ter. Para fechar, é claro, o diagnóstico de depressão tem que ter um conjunto dessas características, mas todas essas precisam ser pontos de atenção para nós pais. Outro ponto é perca de energia habitual, perca de interesse por atividades e treinamentos extracurriculares,
diminuição de energia, fadiga física ou mental e mudanças de apetite e pesos atuais. Também, às vezes a criança emagrece muito, mas às vezes não quer dizer que ela emagreça muito. Quer dizer só que ela não ganha o peso que era para ela estar ganhando, né? Ela fica muito, ela não está ganhando o peso habitual. Então nós temos que prestar atenção, principalmente crianças com dores, crianças que perderam o rendimento escolar ou que deixaram de ter interesse em todas as atividades que ele tinha antes. Algumas características eu vou colocar aqui, ó. Crianças com pré-escolares, o que a gente tem que observar, que a gente pode ter um olhar atento para o transtorno de depressão. Falta de vivacidade, que é típico de uma criança pré-escolar. Elas são ativas, elas têm energia. Não estou falando de uma agitação excessiva, mas de uma atividade, né? Quando a gente vê uma criança muito parada, eu falo sempre no consultório, eu tenho mais preocupação com os parados do que os hiperativos, né? A gente precisa ter essa atenção. E quadros de desenvolvimento global que regridem. Então, sua criança estava falando, estava andando, estava começando a ter autonomia, ir no banheiro sozinha, e você vê que isso dá uma regressão. Conseguia dormir sozinha e agora não consegue mais ir no banheiro sozinha, não consegue fazer as atividades sozinho, sempre precisa de alguém perto, sempre perdendo esse interesse nas atividades que ele tinha. Então, observação. E para as crianças escolares, o que a gente observa? Dificuldade com os outros colegas, problemas de relacionamento, irritabilidade, agressividade. Então, são coisas que a gente precisa observar. Ele está começando a se meter em brigas, em encrencas, todas as vezes vem reclamação, e aí a gente fala, nossa, a criança está desobediente, mas de um dia para a noite ele mudou alguma coisa. Então, nós temos que observar, porque tem essa diferença na criança, como eu falei, né? Às vezes a agressividade, a irritabilidade é muito mais presente nessas crianças, né? A agitação, do que a gente vai observar no quadro depressivo adulto. Então, lembrando também que uma criança que brinca não quer dizer que ela não tenha depressão, que ela não está vivendo um quadro, né, de transtorno depressivo. Como o adulto que também sai um pouquinho, não quer dizer que ele não está com a depressão. Então, nós temos que observar que tem esse humor reativo, e com as crianças nos confunde mais, porque às vezes alguma situação que é estimulante para ela, ela responde bem naquele momento, mas logo você vê que esse sentimento não permanece. Então, observação. E aí eu quero colocar algumas coisas para a gente pensar junto. Então, Maria, você está falando de vários sintomas, de várias coisas que a gente precisa ter atenção, que é um quadro, é um transtorno de humor, é um quadro heterogêneo, que tem várias diferenças em cada criança, né, em cada idade. Mas o que para você, pai, mãe, eu quero que fique essa prevenção e essa mensagem, que o que a gente pode fazer? Primeira coisa, se a gente tem observado que algumas coisas estão diferentes, principalmente observação de comportamento, a gente precisa levar para fazer uma avaliação. A gente precisa levar para um tratamento e ter a condição de estar junto com os nossos filhos nesse tratamento, dando atenção ao sentimento deles, valorizando esse sentimento, e que não é bobeira, não é uma dorzinha, não é uma tristezinha, né? A gente às vezes coloca essa condição para os nossos filhos de que é o adulto em miniatura, né? Então a gente diminui todas as coisas, a gente acha que para eles é bem pouquinho. Mas imagina que a sua criança tem 7, 8 anos e que a angústia para ele, esses terrores que ele está tendo, essa falta de vontade, para uma criança de 8 anos é muito grande, porque é isso que ele reconhece. Então não tire a atenção, não é atenção, a importância que isso tem na vida dos seus filhos. Eu não falei que um transtorno precoce, a probabilidade de ser uma doença mais grave no futuro é maior, porque está acontecendo antes, às vezes vai passando, ficou crônico, e a gente vai vendo isso para o resto da vida.
Então a gente precisa ter essa atenção, tem tratamento farmacológico também. Um outro ponto, as nossas crianças não vão se expressar, né? Estou triste, não estou com vontade de fazer nada, quero morrer, não quero sair daqui. Essa talvez não vai ser a expressão para eles declararem os sentimentos, ou que estou com angústia, ou não quero sair de casa. Não vai ser assim. Então a gente precisa observar todos esses comportamentos, principalmente a perca de rendimento escolar e as dores abdominais, as dores no corpo. Dor de cabeça e dores abdominais normalmente é o que mais acontece. Precisamos observar se isso está recorrente, né? Um dos pontos da gente pensar num transtorno é a gente ver que há prejuízos em várias... Vamos lá, voltou. Que há prejuízo em várias áreas. Isso é característica do transtorno. Então, não vai ser em uma área, não vai ser em um dia. Você já tem observado isso, pelo menos uns 6 meses, que você está tendo essa observação. Um outro ponto é que a gente precisa... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Outro ponto muito importante é aquilo, né? A gente não pode desvalorizar e principalmente subestimar as nossas crianças diante de um transtorno depressivo, de achar que eles não possam chegar para um suicídio ou que isso realmente não está doendo muito. Cada dia mais dentro da clínica eu tenho visto crianças mais novas com tentativa de suicídio. Então a gente precisa cuidar e valorizar e observar as nossas crianças. Os cortes, né? Então às vezes as crianças estão se automutilando, a gente não tem visto. Muitos pais, eu vejo na clínica, chegam para mim, não sabem o que está acontecendo com os filhos, não veem, não conseguem ter essa observação. Então é uma atenção. Isso são sinais que algo de muito um sofrimento interno aí do seu filho, que às vezes você possa não estar observando ou não estar conseguindo intervir. Procura ajuda. Outro ponto é que você esteja muito presente, né? Vá fazer as atividades com seu filho, procure. Eu sei que às vezes, principalmente para os adolescentes, as mães me falam, mas Maria, ela não quer mais fazer nada comigo, ele não quer mais sair, tudo que eu faço ele não aceita. Mas procure dentro da sua casa fazer algo que te aproxime do seu filho. Ele gosta de jogar, ele gosta de algo diferente. Vá fazer algumas atividades, se coloque à disposição disso, para que você possa até ter uma observação. Tem pais que me chegam, Maria, eu não sei o que está acontecendo, que ele fica o dia inteiro no quarto. Até para você saber, né, como é que está, o que está acontecendo. Outro ponto que eu também, agora que eu lembrei, às vezes nos adolescentes a gente vai ver que eles passam a não se cuidar, né? Então não tem a higiene que normalmente eles tinham de tomar banho, de escovar o dente, de cuidar do cabelo, ou de outros aspectos que às vezes eles gostavam de sair todo arrumadinho, agora eles não gostam mais. Então, para que você possa saber, se ele não expressa com essas palavras, para que você possa saber que algo está acontecendo, né, que o seu filho está em algum sofrimento, você precisa se aproximar, mesmo que ele não queira, né? A gente tem várias formas da gente saber o que os nossos filhos gostam, né? E a gente saber o que a gente pode se aproximar deles. O tratamento vai ser assim, né? Que a gente consiga ter essa proximidade com os nossos filhos, incluindo uma visão de que um sofrimento agora, né, não se resolve com coisas eternas que a gente fala, um suicídio ou qualquer outra escolhas que eles fazem, que esses sentimentos ou que um tratamento medicamentoso às vezes é necessário, porque vai mudar algumas sensações que ele está tendo no corpo dele ou no cérebro dele e vai fazer diferença, que você está perto sim, que você sabe que ele está sofrendo, mas que você está aqui com ele e que se ele quiser se abrir com você, se ele quiser conversar, você está disponível sem julgamento, tá? Nesse momento, talvez seu filho não vai ter amigos,
né? Vai ser você, mãe, você, pai, que vai estar com ele nesse momento, acompanhando no tratamento e seguindo as orientações que o especialista vai te passar. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para que a gente continue tendo muita atenção, não fechando os nossos olhos, achando que Maria, isso é coisa da modernidade, né? Isso é coisa da modernidade, nós estamos no mundo moderno, então a gente vai ter que lidar com isso. É verdade, os nossos filhos sentem sim, e a gente não pode desvalorizar o que eles estão sentindo, porque realmente é grave, né? E a gente talvez só vai ver os prejuízos disso lá na frente. Mas se você tá com atenção, levando o seu filho no tratamento, eu tenho certeza que você vai prevenir e que você vai prevenir quadros, né, de transtornos também lá para frente, bipolaridade, várias outras situações que podem acontecer que você vai estar já tratando desde agora. Tá bom, pais? Agradeço a presença de vocês, se vocês vão ver na reprise também. Acompanhe aí os meus conteúdos. Eu deixei o e-book para você que está assistindo essa live. Tem um e-book gratuito. Eu não sei por quanto tempo ainda que vai ficar lá disponível, mas acesse o link aqui na bio, né? Em outros meios que eu estou também. Baixa lá o seu e-book, começa a escrever. Começa pontinho por pontinho. Se você quiser, me mande as suas dúvidas. E na quarta-feira, às 9h30 da noite, eu vou tirar esse tempo para que você possa tirar as suas dúvidas ao vivo comigo. Tá bom, gente? Beijo, boa noite.